Paz, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Então tá bom. Eu sou teólogo, me formei em 2000, no primeiro momento de formação, me formei em 2011, aí depois eu fui continuando os estudos, terminei uma outra parte em 2014, depois eu fui continuando os estudos, terminei em 2016, né? É importante dizer isso porque todo bom teólogo, ele só pode pregar o que ele vive, né? Então eu vim falar de ansiedade. Você entendeu a piada, né? Por favor, senão eu vou passar assim. E quando o Marcão falou assim, pô, vai dar certo de você vir ou não? Será que você vai conseguir e tal? Eu falei, Marcão, vai dar certo, a gente vai dar um jeito e eu vou estar nessa semana em São Paulo. E a gente já tinha meio que pré-agendado isso, né, Marcão? Alguns meses atrás. E funcionou, ainda bem que deu certo chegar. E engraçado, né, como a dinâmica da vida vai nos levando a pensar exatamente sobre aquilo que a gente está vivendo e talvez querendo falar com as pessoas. A semana toda de muito calor, aí hoje, exatamente hoje, vira o tempo, né? Deveria chover de manhã. Hoje eu trabalho numa empresa do ramo de energia, atualmente, né? E na empresa tem uma meteorologista, né? E tem uma equipe que trabalha só fazendo esse tipo de consulta, análise. Então, tem uma coisa que eu sei hoje em dia bastante de previsão do tempo. Então, a previsão é que chovesse de manhã. Mas, né, quis a natureza que chovesse do meio-dia até o final da tarde para que eu pudesse sair no ponto de ônibus, ficar preocupado se não ia conseguir chegar a tempo e assim por diante, né? Então, eu acho que algumas coincidências, elas não são tão coincidências assim, elas existem justamente para que a gente reflita sobre aquilo que a gente vai falar, conversar e pensar, né? Então eu falei para o Marcão, quando o Marcão falou, estamos trabalhando esse tema, né, do Setembro Amarelo e tudo mais, falei, pô, legal, né, queria falar sobre ansiedade, falei, Marcão, você chamou alguém que tem autoridade nesse assunto, né, você fica tranquilo, estou para conhecer alguém tão ansioso quanto eu. Então abre comigo lá a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, esse texto é muito conhecido, e vocês já leram ele algumas vezes, mas eu quero usá-lo aqui só como base para a gente iniciar a nossa conversa e também, assim como foi da última vez, nem todos estavam, né, quando eu vim, acho que foi março, fevereiro, março, abril, não, março, fevereiro ou março, abril não. E a gente pôde bater um papo, né, foi legal que a galera participou e acho que talvez seja essa a ideia, essa a proposta, e eu vou ficar muito contente se vocês falarem bastante. Acho que isso que é legal. Então, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4, eu leio até o verso 9. Estamos juntos aí? Então tá bom, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Amém. Que a gente seja um terreno fértil para a palavra de Deus nessa noite e que ela produza muitos frutos para a glória dele. Amém? A nossa geração, e aqui eu incluo todo mundo que está aqui, talvez seja a geração que mais tem ouvido falar sobre esse tema e sobre essa palavra, ansiedade. De algum modo, se a gente perguntasse aqui, cada um de nós saberia definir, a partir daquilo que ouviu, viveu, vive, o que é ansiedade ou o que é ou quem é uma pessoa ansiosa, né? Graças a Deus, apesar de isso ser um problema,
o nível de ansiedade que a gente constata na sociedade, nas nossas famílias, nas nossas relações e até, por que não, na gente mesmo, esse tema se tornou pauta, né? E tão pauta que hoje, né, nos últimos anos, o Ministério da Saúde e todas as políticas que foram implementadas a cada ano, né, a cada mês do ano, vai dedicando uma cor e um tema específico a alguma comorbidade. E o Setembro Amarelo se tornou esse mês de prevenção ao suicídio e dentro desse guarda-chuva de prevenção ao suicídio é inevitável falar da ansiedade, que é um dos gatilhos possíveis para esse tipo de fim de vida. Mas eu não queria falar nesse extremo. Eu queria trazer e pensar um pouco sobre ansiedade com vocês a partir daquilo que a gente vive, né? Então, talvez algumas definições para a gente poder sentar todo mundo no mesmo lugar e pensar um pouquinho. Do contrário que talvez a gente possa ter ouvido, a ansiedade ela está dentro de um campo de emoções. Então, assim, tudo aquilo que a gente age ou reage, de uma certa maneira, está sustentado pelas nossas emoções. Basicamente são 5. Alegria, raiva, medo, nojo e tristeza. E essas emoções, cada uma delas, elas têm alguns desdobramentos, certo? E o medo é uma emoção, assim como a alegria, assim como a raiva, assim como a tristeza, são emoções que foram colocadas em nós no nosso modelo mais original, no nosso modo mais originalzinho, assim, lá no nosso modelo de fabricação original, essas emoções estão lá. Vocês já assistiram Divertidamente? Você sabe do que eu estou falando, então, né? O Divertidamente, ele aborda exatamente isso, essas 5 emoções, e essas emoções são basilares, elas são fundamentais de todo ser humano. Então é normal que um ser humano tenha raiva, alegria, tristeza, nojo e medo. Então o medo, ele é uma emoção natural. A gente que é cristão, a gente acredita que Deus criou a humanidade, certo? Então a gente também pode, por inferência, compreender que o medo é uma emoção criada e imputada no gene humano para que ele consiga administrar. Ou seja, o medo, que é um estado de alerta que faz que você não faça determinada coisa. Dentro do guarda-chuva do medo, existe um gatilho para ele, que é esse estado de ansiedade. O estado de ansiedade, portanto, ele é um aviso que o nosso sistema nervoso dá ao nosso corpo, dizendo, você está em um iminente perigo. Pode acontecer alguma coisa. O seu trato físico, a sua fisiologia, vai se preparar para algum perigo. Então imagina lá naquela época, irmã, depois que o Adão e a Eva fizeram tudo aquilo que eles fizeram lá, que deu ruim para eles, a casa caiu literalmente e tal, e tinha lá o jardim que eles moravam, aí agora não tem mais jardim, os irmãos vão ter que morar no deserto, e aí começou a ficar meio perigoso as paradas, né? Eles tinham que tomar algum cuidado, e aí o medo servia para eles ficarem em alerta. De repente, sei lá, né, surge um corintiano no meio do deserto, o que o cara fica? Com estado de atenção, ele sente um quê? Um receio, um medo, porque o que pode fazer, não é? Essa é a grande questão a respeito desse tipo de ser. Então, o medo, ele é acionado por esse estado de ansiedade que diz para o seu corpo, vai acontecer alguma coisa, presta atenção, fica ligado. E aí o que acontece com o seu corpo? O seu coração começa a bater um pouco mais forte, certo? O corpo, isso tudo de forma autônoma, tá? Tira um pouco do sangue das regiões periféricas, concentra isso mais na região do tórax e abdômen, onde você vai precisar de muita irrigação sanguínea para que, de repente, você precise correr. Então, a ansiedade, no seu modo mais original, no seu modo mais primitivo, é algo positivo. É aquilo que, naturalmente, nos acende o alerta para prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor.
ou ter um foco intenso em nós. Está acontecendo alguma coisa comigo, eu preciso ficar atento. É para isso que o gatilho ansiedade, debaixo dessa emoção chamada medo, foi criada e existe. Até aqui tudo bem. O problema é quando esse estado de atenção constante, iminente perigo aceso, se torna algo padronizado na sua vida. E aí é onde a gente trata aqui e isso se torna um problema. Então a ansiedade por si não é um problema. Agora, quando a ansiedade se torna um alarme de incêndio tocando 24 horas por dia, aí sim isso passa a se tornar um problema. Isso se torna algo que você precisa tomar cuidado, que você precisa começar a observar e tentar entender o que está acontecendo. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, estar ansioso não é nenhum problema. Qual é o problema? O problema é viver ansioso. E aí eu queria voltar com você lá no texto. Vamos lá rapidinho lá em Filipenses? E eu acho isso muito interessante, que o Paulo, ele está ali falando... só contextualizando aqui, para todo mundo ficar também no mesmo lugar, né? Carta de Paulo aos Filipenses, provavelmente é a primeira prisão do Paulo. Paulo está preso e ele escreve 4 cartas. Dentre dessas 4 cartas, as famosas cartas da prisão, está a carta que ele escreve para a igreja da cidade de Filipos. Uma igreja que, apesar de tudo, ser uma igreja viva, era uma igreja que passava por perseguições e, além disso, ela tinha algumas disputas internas. O Paulo fala em algum momento aqui para as irmãs, pensem concordemente no Senhor. As irmãs estavam brigando lá e tal, assim, e o Paulo escreve essa carta para lembrar alguns aspectos importantes. Primeira coisa, sobre a verdadeira alegria, e que apesar do estado momentâneo de vida dele, que era estar preso, o convite que ele fazia aos irmãos de Filipos era: fiquem alegres e dentre esses aqui, não andem ansiosos por coisa alguma. Esse não ande ansioso, nós comumente entendemos que o Paulo está proibindo qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de preocupação, qualquer tipo de medo. Não, o que o Paulo está aqui, na verdade, praticamente dando um mandamento é: não viva constantemente ansioso. Não viva constantemente preocupado. O texto não ande ansioso é uma ideia de ato contínuo. Não viva todos os dias e o dia todo ansioso. Não viva todos os dias e o dia todo preocupado. É isso que está escrito no verso 6. Então, só relembrando o que a gente está falando aqui, o problema não é ter preocupação, o problema não é ter um momento de ansiedade. O problema está quando preocupação e ansiedade se tornam o estado padrão do modo como eu vivo. E é aqui que mora o perigo. Tudo bem? Beleza até aqui? Então tá bom. A ansiedade, essa é a definição. Esse sinal de alerta debaixo do guarda-chuva da emoção do medo, em que nos acende a atenção para a gente começar a prestar, ficar ligado e a gente está envolto em algum iminente perigo. Essa é a definição. O que é que gera esse estado de ansiedade intenso, contínuo? Basicamente, a gente poderia definir, existem outros aspectos que geram a ansiedade, mas a gente vai se ater hoje aqui, porque isso é um tema muito vasto, em algumas coisas que os psicólogos, os terapeutas, eles vão chamar de sistema de crenças. Então, resumindo, o sistema de crença, ou os sistemas de crenças, é tudo aquilo que permeia a sua mente e é tudo aquilo que faz com que você, no seu indivíduo, internamente, organize a sua vida. É aquilo que norteia as suas escolhas, é aquilo que norteia as suas decisões, é aquilo que você pensa a respeito de você mesmo, é aquilo que você pensa a respeito das pessoas ao seu redor. Esse sistema de crenças, de forma subjetiva, querendo ou não, mesmo que você não reflita muito,
é ele que vai levando você a tomar determinadas decisões. E é muito interessante que os psicólogos, os estudiosos, os terapeutas tenham chamado isso de sistema de crenças, porque quando a gente traz aqui para esse campo que a gente está, do campo da fé, daquilo que a gente crê, fica muito fácil da gente fazer determinados paralelos, comparações. E aí vai ficar mais fácil para a gente compreender algumas coisas. Então, está claro que é a ansiedade? O que produz a ansiedade? Os sistemas de crenças. Basicamente, os sistemas de crença a gente poderia dizer o seguinte, que são um tipo de pessoa que vive crendo em catástrofe. Você já viu aquele tipo de pessoa que fala assim, é melhor pensar no pior? Conhece alguém assim? Não, eu vou viajar, né? E então assim, é uma viagem de umas 8 horas. Então é melhor eu colocar tudo que é possível dentro da mala, porque vai que alguma coisa ruim acontece. Sabe o que eu lembrei? Não que ele seja assim, mas acho que é um bom exemplo, tá? Eu queria que ele estivesse aqui, que eu estava pensando nele, para dar um exemplo legal. E hoje eu vi um story dele, eu achei sensacional. O Monteiro. O Monteiro hoje estava numa feira lá, com uma lanterninha, um torniquete, um outro negócio, uma faquinha que sai dentro de um garfo. Cara, sensacional. Ele está preparado para o pior. O tempo inteiro. Não necessariamente a gente está querendo fazer uma afirmação de que ele vive de forma ansiosa, né? Mas é esse tipo de exemplo que a gente pode pensar e fazer algum paralelo. Ou, de repente, alguém na sua casa. Ou, de repente, você mesmo. Que quando acorda e fala assim, hoje eu acordei bem. Não, mas não é bom me alegrar muito, porque vai que alguma coisa ruim aconteça, né? Tem uma pessoa da... Aí se o cara já é mais assim, ele já leva para esse lado. Não vou falar baixo, porque vai que, né? Vai que o universo escuta, né? Que tá tudo bem comigo e ele vai fazer alguma coisa acontecer de ruim. Tem uma pessoa na minha família que, sei lá, estava num jantar, numa reunião, seja lá, qualquer coisa assim. E aí, aquele momento de contar piada, xingar corintiano, essas coisas, e de repente todo mundo tava rindo na mesa, né? Rindo. Aí ela parava assim, tô rindo muito. Alguma coisa ruim vai acontecer. Conhece alguém assim? Eu conheço. Cara, e esse aqui não sou eu, de verdade. Mas eu já tive momentos desses. Quando, por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, que me afetou muito, e eu estava... a situação passou, me afetou, me fez mal, me machucou, me doeu de alguma maneira, não necessariamente de forma física, mas na minha alma, não me fez bem, e de repente eu estou passando a viver um outro momento de vida e que por acaso alguma coisa está acontecendo que é similar àquilo que aconteceu quando, antes de acontecer aquela coisa ruim, eu falei, isso aqui não tá, vai dar ruim. Porque lembra lá em 2013? É igualzinho. Era domingo, meio-dia. Estava acabando o Globo Esporte. Impressionante. É esse tipo de crença catastrófica, sabe? Você está na iminência de alguma catástrofe acontecer. O que acontece com o teu corpo? Você vive num estado de alerta aceso. Aí você começa a pensar isso aqui. Ah, no dia que aconteceu aquilo lá, esse ônibus passou. Era essa linha que passou. Foi bem nessa hora. Você vai buscando paralelos insanos porque você vive nesse estado de crença. E aí você vive nesse estado de alerta. Uma outra crença é a crença do perfeccionismo. Você conhece alguém assim também, né? Sabe aquela pessoa que ela tem que acertar sempre? Ela se cobra e cobra os outros, seja ele quem for, de que tudo aconteça de maneira perfeita. E que se não acontecer de maneira perfeita, e aqui abre um parênteses, o perfeito de acordo com o que ela entende como perfeito, que no fim último é o que ela quer que as coisas aconteçam, ela vive nesse estado de alerta para que todas as coisas ela consiga de algum modo tocar, interferir para que aconteça de uma maneira perfeita, do modo como ela quer. E à medida que as coisas vão acontecendo, e existem inúmeras variáveis que é impossível de se interferir, e que ela não vai dar conta de interferir,
que vai sair daquilo que ela almeja, que é perfeito, ela entra num estado de alerta constante, acende o sinal do perigo e ela perde a paz dela e assim por diante. Bianca e Eric já casaram, a irmã Piva casou, Vitão e Bárbara casaram. O que mais aqui casado? Irmão casado, né? Eu casado. Eu me lembro em 2010, cara, a gente ia ter uma cerimônia muito simples, assim, não ia ter festa e tudo mais. Mas aquilo que teria, eu e a Andressa, a gente queria que fosse perfeito. Que tudo saísse exatamente do modo como a gente queria. Guardadas as devidas proporções daquilo que a gente ia fazer. Mas a gente queria que fosse tudo perfeito. E eu me lembro, e isso é uma coisa que é mal resolvida lá em casa até hoje. Tá gravando, né? Tá bom. A gente encomendou umas lembrancinhas, que era uma base de um coração e um Rodriguinho, uma Andressinha assim, cabeçudinho assim, pequenininho, e saía um ferrinho que era um porta-retrato. Já viu isso, né? Vocês estão ligados. E aí, vocês sabem a cor da pele da Andressa, né? E eu encomendei, eu trabalhava lá no centro, encomendei lá na Porto Geral. Fui pegar no sábado do casamento. Beleza, porque era o dia que dava para pegar, irmão. Era isso também, não era nada. Fui lá, peguei, tal. E a Andressa se arrumando. E ela me ligou. E aí, pegou as lembrancinhas? Peguei. Ficou como a gente queria? Não. Por quê? Você ficou mais branca do que deveria. Gente, ela ficou mal. Ficou mal, chorou. E isso de vez em quando volta lá em casa esse assunto. Cara, faz 13 anos que a gente está casado e isso de vez em quando volta. Engraçado, né? Não que ela viva nesse estado, mas naquele momento era tudo aquilo que ela almejava e tudo tinha que ser perfeito. Agora imagina você elevar isso à extrema potência e ser um estado de vida em que tudo tenha que acontecer na exata perfeição. Isso promove no teu corpo um desequilíbrio de emoções, porque você vai viver extremamente atento, com medo de que alguma coisa não aconteça do modo que você quer. Beleza? Um outro sistema de crenças são as crenças de controle, que é quase prima, irmã, da crença do perfeccionismo. O controle, ou a pessoa que é controladora, ela até acolhe a possibilidade de algo não sair perfeito. Mas ela tem que ter a certeza de que ela vai poder controlar aquilo que for imperfeito. É aquela pessoa que quer ter tal controle que ela seja capaz de saber o que vai dar certo, como vai dar certo, o que vai dar errado e como vai dar errado, para que ela possa se preparar ante a tudo isso. E esse tipo de pessoa que vive controlada por esse sistema de crença, ela é extremamente difícil de lidar. Porque ela não consegue discernir o quanto ela afeta a vida de outras pessoas ao seu redor, querendo controlar tudo ao seu entorno. Mas você não precisa lembrar dessa pessoa agora, porque talvez seja você. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na área que eu já estou há muito tempo, né, e tal, que é área financeira, e para meu desespero, né, a área de controladoria. E eu quis me especializar nisso. Então, eu sou um MBA especializado em finanças e controladoria. Olha que desgraça que eu fui inventar na minha vida. Porque eu sou desse tipo de gente. Eu quero ter o controle de tudo. Eu quero ter a capacidade de prever o que vai acontecer e o que vai dar errado e o como que vai dar errado. Porque a hora que tiver errado, eu, como eu sou um grande controlador, teria a capacidade de consertar o que vai dar errado. Então, por muitos e muitos anos da minha vida, eu vivia em estado de alerta pleno. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, eu não conseguia ter um momento de lazer. Porque eu queria, no momento de lazer, estar controlando aquele momento. Eu já tive situações, irmãos, em que eu, sabendo que eu tinha que acordar, 5 da manhã, eu calculei o tempo que eu gostaria de dormir,
Aí eu fui lá, deitei, acho que isso eu dormia, deitar às 10, começar a dormir às 10, acordar às 5, eu vou estar bem descansado, não vou atrasar e tal. Aí 9 horas eu tomava meu banho, tal, deitava e tô controlando tudo, tá perfeito. Aí eu deitava às 10 horas e aí eu ficava ansioso, porque eu tinha que controlar o horário que eu começava a dormir. Sabe o que acontecia, irmã Piva? Eu não dormia. Que doente, né? Mas é exatamente isso. Esse tipo de crença em que você quer ter o controle de tudo faz com que você não observe o que de fato está acontecendo ao seu redor e, mais do que isso, faz com que você não desfrute de tudo aquilo de bom que pode estar acontecendo ou que pode vir a acontecer, porque você quer controlar tudo. E aí, com a possibilidade de você não conseguir controlar ou não dar conta de controlar, você se frustra e você tem medo. Talvez esse, para mim, seja o sistema de crença que dominou o meu gatilho de ansiedade. Obviamente, talvez seja o que eu mais domine. E o que acontecia à medida que eu sabia que eu não ia conseguir controlar as coisas? Eu ia procrastinando. Então, por exemplo, eu tenho que entregar uma tarefa, e essa tarefa aqui eu levo mais ou menos 1 hora para concluir. E aí eu comecei a fazer essa tarefa. E lá no meio daquele tempo de executar aquela tarefa, alguém me liga. E aquela pessoa roubou aquela 1 hora que eu teria para concluir aquela tarefa. Qual é a reação mais óbvia e natural? É eu desligar o telefone e voltar a fazer aquela tarefa, no tempo que me restou para fazê-la. Mas como alguém me atrapalhou, e eu não tenho mais o tempo que eu preciso para fazer aquela tarefa, eu procrastino. Eu surto. Eu não volto a fazer a tarefa e eu não vou tomando a decisão de retomar o foco e executar aquilo que eu tinha que executar. Porque eu perdi o controle da situação. O caminho mais natural seria voltar a fazer e ponto final. Mas como eu perdi o controle no começo, agora eu procrastino e não faço mais. No final do tempo, ou no final do dia em que eu procrastinei porque eu perdi o controle, o que acontece comigo? Eu tenho um peso de frustração e tristeza. Porque eu perdi o controle, eu não executei, eu não entreguei, eu não fui eficaz e agora eu tenho que carregar, durante talvez a noite inteira, frustração e tristeza. Já teve esse sentimento? Aí vamos continuar. Um outro sistema de crença é a crença da autoestima. E talvez nós todos que passamos aqui pela adolescência, quando o nosso corpo vai se formando e quando o nosso corpo, nesse processo de estar se formando, ele está se modificando, a gente vai percebendo que a gente não tem o corpo que a gente almejou, ou que deveria ter, ou que gostaria de ter. E a gente vai talvez tendo uma queda na nossa autoestima. E isso reflete exatamente no modo como a gente se enxerga. E à medida que a gente não vai gostando do jeito que a gente se enxerga, o nosso sistema nervoso vai mandando um comando para nós dizendo, fica atento, porque você não está do jeito que você gostaria que você fosse. Você não tá você não tem a exatidão, a perfeição, e você não está produzindo no seu espelho aquilo que você gostaria de ver no seu espelho. E aí você vive em um estado de alerta. E o que acaba acontecendo com a gente? Homens e mulheres, a gente olha pra gente e não se respeita, e não se ama, e não se gosta, e olha pra gente e fala assim, eu não tenho valor. Então essa crença da baixa autoestima nos leva a viver num estado de alerta, se olhando no espelho, não se valorizando. E o que isso permite ainda mais, e é um desdobramento disso? A gente se submete a relações em que pessoas, sejam homens e mulheres, vão nos abusar. A gente não vai dar às pessoas limites
Porque como eu olho no espelho e eu não enxergo o meu verdadeiro valor, porque a minha imagem, a minha autoimagem está deturpada, qualquer pessoa que se aproximar de mim, com qualquer interesse que seja, eu estarei aberto, estarei aberta. Justamente porque eu não tenho valor próprio. Então essa ansiedade de achar que eu devo seguir um padrão de beleza física e assim por diante, e aqui dá para encaixar a autoestima não só na beleza física, mas também naquilo que a gente vê na sociedade como referência de sucesso. A gente se olha, vê que não é exatamente como a gente gostaria que fosse, a gente olha ao redor e vê que a gente não atingiu o sucesso que as pessoas ao nosso redor estão atingindo e a gente fala para a gente mesmo, eu não tenho valor. E isso produz ansiedade em nós, esse estado de alerta intenso e contínuo. Daí estou caminhando, tá? As crenças de vulnerabilidade, que são, além das crenças catastróficas, a crença de vulnerabilidade é quando você compreende ou começa a sedimentar, a acrescentar em você a sua falta de capacidade de resolver problemas. Você já teve diante de algum desafio, de algum problema que você nunca resolveu? Você nunca viu determinada situação, determinada questão, e aí ao invés de você olhar para esse problema, olhar para essa situação, respirar, pensar a respeito dela, olhar ao redor, ver quais ferramentas você tem para poder encarar esse problema, a sua resposta imediata é: eu não consigo. Você fica, portanto, vulnerável a esse problema e você se limita a resolver problemas. Em outras palavras, você praticamente se chama de burro incapaz para conseguir encarar desafios na sua vida. E aí, diante de um desafio, diante de um problema, do qual você não coloca energia, força, a atenção nele para resolvê-lo, você dá atenção à sua, entre aspas, e talvez inexistente, incapacidade de resolver problemas. E eu conheço pessoas que carregam problemas na sua vida há tempos, há anos. E a solução para esse problema está diante dela, na mão dela. Ela tem a ferramenta, ela tem a capacidade, ela tem a experiência necessária, mas o que lhe falta é simplesmente olhar para o problema e dizer: eu vou encará-lo. E o que ela faz? Ela diz: eu não sou capaz disso. Em consequência, o que ela resolve? Ela foge. Então, a solução do problema está para cá, ela está caminhando para lá. E talvez há anos ela patina na vida dela, porque talvez a grande mudança da vida dela seja, de fato, encarar e resolver esse problema que ela tem capacidade. Mas como ela tem medo, esse medo está ligado na vida dela em estado contínuo, ela não encara e ela foge. A gente poderia falar aqui de vários outros sistemas de crenças, mas eu quis trazer talvez os principais, ou o que eu particularmente entendo que são aquilo que são os fundamentais, porque a partir deles outros vão se desdobrando e tendo gatilhos e assim por diante, né? E a gente, para ajudar nisso tudo, né, então a ansiedade, que é esse processo fundamental do nosso ser, que nos chama a atenção para prestar, né, ver o que pode acontecer, está se tornando cada vez mais um estado contínuo nas nossas vidas. O que eu acho mais curioso é que quando o Paulo escreve essa carta aqui aos Filipenses, ele escreve provavelmente no ano 50 depois de Cristo. E naquela época a gente não tinha rádio, não tinha televisão, não tinham inventado o Facebook, não tinham inventado o Instagram, o Twitter, o YouTube e o WhatsApp. E o Paulo dá àquelas pessoas uma recomendação: não vivam de modo contínuo ansiosos. Quando a gente agora olha para os nossos dias, isso está
potencializado. Está potencializado aquilo que nos... Eu não quero quebrar, tá, Eric? Vai dar certo. Foi potencializado tudo o que nos deixa vivendo continuamente ansioso e também foi potencializado tudo aquilo que permite a gente fugir e procrastinar e não enfrentar a ansiedade como ela tem que ser enfrentada. Esses dias, daqui a pouco eu vou dar um testemunho bem pessoal, que aí eu quero começar a falar das aplicações, das possibilidades de cura que a palavra de Deus nos dá, mas quem tem crises de ansiedade ou transtorno de ansiedade ganhou um amiguinho pro resto da vida, que vai ter que cuidar dela o resto da sua vida, porque vai, e se realmente quiser encará-la e não ser dominado por ela e aprender a dominá-la, vai ter que realmente reconhecer que ela existe. E vai ter dia que vai ganhar, mas também vai ter dia que vai perder. E esses dias eu perdi. Eu estava lá, assim que a gente mudou para o Rio, eu cuido de uma parte da empresa lá, faço a controladoria de um sistema de distribuição de energia solar e eu cuido do, entre aspas e resumindo, da grana que entra. E não estava entrando a grana que deveria entrar. E eu que cuido disso, e eu estava com um problemão na frente, porque eu não sabia por onde começar a resolver o problema. Mas tem uma coisa que a gente aprende logo cedo, assim, se você não sabe o que você faz. Como? Não é simples. Mas por que você não faz isso? Não, estou perguntando para mim mesmo. Eu tinha a resposta, era só eu perguntar. Mas eu tinha um problema, uma situação que me deixava desconfortável, uma situação que me gerava um incômodo, me acendia esse alerta de que algum problema vai acontecer e eu preciso resolver, e eu não encarava. O que eu fiz? Estava já acabando o dia, passei o dia assim, pensando, o que eu faço? Tentava, mexia no negócio, abria uma planilha, calculava, não é isso. Fechava, ligava assim para as pessoas, perguntava coisas que não era o que eu tinha que perguntar. Olha que infeliz. Mas eu sabia a pergunta que eu tinha que fazer. Mas essa pergunta geraria um incômodo, mas me daria a resposta necessária para resolver o problema. E aquela minha crise de ansiedade ia cessar. Mas eu tangenciei as perguntas que eu fiz para as pessoas, eu tangenciei, eu fui pelas beiradas, e não no foco do problema, da situação, das ferramentas que eu podia usar. E aí o que eu fiz? Eu abri o YouTube, o Twitter, o Instagram, liguei a TV, encontrei milhares de coisas para fugir, simplesmente porque eu não queria gerar uma situação desconfortável para então ter a resposta que eu precisava. Aí o que acontece? Acontece que deu... não vou usar essa palavra, mas deu o problema que deu, Deu. E aí, voou pelo ventilador, Tudo que, todo o problemão. E aí me ligam, 6 pessoas, a minha carinha na tela lá. Agora você explica? Eu falei, eu explico, claro que eu explico. E eu expliquei perfeitamente. E sabe quem deu a resposta para o problema? Eu mesmo. Mas simplesmente porque eu estava com um medo elevado, ao invés de encarar com o problema, tocar nas feridas necessárias daquela situação, eu procrastinei, eu fugi, eu fui dormir frustrado, triste, e ainda assim deu problema no que não poderia dar problema. Aí no dia seguinte o problema veio, se revelou e eu tinha a resposta para ele. Ou seja, além de tudo aquilo que a gente é cooptado, rouba a nossa possibilidade de viver em paz, a gente agora tem nos nossos dias inúmeras possibilidades de tangenciar, de fugir, de procrastinar, de não encarar as coisas como devem ser encaradas. E talvez esse seja o ponto em que a ansiedade entra aqui no Setembro Amarelo. Porque eu conheço, talvez você conheça alguém,
pessoas que vivem intensamente nesse estado de ansiedade. E que, infelizmente, talvez, para algumas pessoas, a única saída possível hoje é ceifar a sua vida. A pessoa vive num estado tão calamitoso de ansiedade que ela fala, a solução para essa minha situação é que eu não viva mais. Olha o nível que a gente está chegando. Então, para a gente começar a caminhar e pensar algumas possibilidades, quais são os caminhos para o cuidado? Eu, Rodrigo, particularmente, vou dizer para você algo. Talvez o transtorno de ansiedade não tenha sua cura plena, mas ele é plenamente possível de ser dominado. O que eu quero dizer? Já ouviu falar de alguém que é adicto? Um viciado, seja em bebida, droga, qualquer coisa? O pessoal que estuda isso diz, você nunca vai ser curado plenamente, porque a qualquer momento você vai estar à beira de cair novamente no seu vício. E muito provavelmente o transtorno de ansiedade esteja caminhando para isso, em que a gente não tem uma cura plena, mas a gente pode plenamente administrá-lo, reconhecendo o que nos leva a esse lugar para poder viver da maneira como o Evangelho nos propõe. No fim último, isso é uma cura. Mas o que eu quero dizer para você é que não existe, provavelmente, um negócio em que você vai lá e vira uma chave do Vitor e fala assim, a partir de hoje isso aqui nunca mais acontece com ele. Ele nunca mais vai ficar ansioso. Ele nunca mais vai perder para a ansiedade. Mas se o Vitor compreender o Evangelho, as ferramentas que o Evangelho dá, se o Rodrigo aplicar as ferramentas que o Evangelho concede a ele, ele vai administrar tão bem isso que gera esse desconforto de ansiedade nele, que quando ele perceber, ele não vai ser mais afetado pela ansiedade. Compreendeu esse balanço que eu fiz aqui? Ficou claro? A primeira coisa que você tem que fazer é você aceitar que você é alguém ansioso, que você é uma mulher ansiosa, que você é um homem ansioso. Talvez esse seja o passo mais difícil. Para nós que vivemos no ambiente religioso e que a gente é constantemente incitado, convidado a confiar em Deus, de que Deus cuida da gente, de que nada vai dar errado, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia se renova, que são verdades. Não é a parte do nada vai dar errado, mas Deus é bom, a sua misericórdia se renova constantemente, o cuidado do Senhor sobre nós é verdadeiro. Ou seja, o ambiente religioso da fé, ele às vezes pode ser um problema, porque ao a gente ouvir tanto a respeito disso e ainda assim ter momentos de ansiedade crítica, a gente não tem a coragem necessária de dizer para si mesmo, eu sou um homem ansioso, eu sou uma mulher ansiosa. E isso nos impede em aceitar e perceber o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E era isso que eu sofria. Eu não tinha a coragem de falar para mim mesmo e para as pessoas mais próximas a mim, dizendo, eu tenho um problema de ansiedade grave. Você se esconde e se esconde dos outros, né? Exato, exatamente. Até que o dia eu me dei conta, não sei se sozinho, se conversando com alguém, só sei que em algum momento, que eu não sei exatamente quando isso aconteceu, em que lugar, em que eu falei, eu tenho um problema de ansiedade que eu carrego comigo já tem um bom tempo. Eu assumi. Eu aceitei isso em mim. E é importante aqui sublinhar, abrir um parênteses, aceitar não é aqui sinônimo de conformar, tudo bem? Você aceitou, você entendeu o que você tem. Não necessariamente você está conformado a isto. Até porque a verdadeira aceitação para esse tipo de situações
vai nos levar, e ainda mais a gente que conhece o Evangelho, vai nos levar exatamente ao lugar do não conformismo. Que foi nisso que eu entrei. E quando eu fui amadurecendo esse entendimento sobre mim, eu caí em Filipenses 4. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes sejam conhecidos diante de Deus por orações, súplicas e ações de graças. E depois, no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor me explicou, e eu vou dizer o Senhor porque pode ter sido algum irmão pregando, falando, conversando, mas no fim último esse irmão ou irmã foi instrumento de Deus para mim. E ficou muito evidente que não, Deus não vai ter todas as respostas que eu preciso. Não, também talvez não necessariamente Deus tenha que me livrar de todas as coisas que eu me preocupo ou que eu esteja com medo. Mas uma coisa é certa, diante de Deus, consciente de quem eu sou, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que você não explica a origem dela, vai guardar a minha mente e o meu coração. Então esse primeiro passo ele é fundamental. Aceitar. Tomar consciência de que você tem isso. Ou de que você tem momentos de ansiedades que fogem do normal. Momentos que você está numa situação em que te gera um tamanho desconforto que o seu coração palpita de um jeito que não deveria palpitar. Você sente a sua mão formigando, porque o sangue saiu daqui e veio para essa região. Você sente dor de barriga. Você logo pensa no pior, no extremo pior de cada situação. Você precisa reconhecer isso como algo que não é natural. Se você vive assim de forma constante. Depois disso, você precisa dar um mergulho mais profundo em você mesmo e tentar identificar o que te causa isso. Eu identifiquei em mim. O que me governava para me levar no oceano da ansiedade era essa necessidade de ter o controle de tudo. Eu queria ter o controle de tudo. Eu queria saber, eu queria ter previsão. Porque prever me colocava numa situação de conforto. E ao prever e estar nessa situação de conforto, me dava a sensação de que eu estava controlando alguma coisa. Que coisa imbecil, né, Rodrigo? Porque assim, imagina que agora eu estou confortável dentro de um ônibus, porque eu sei que ele vai chegar às 5 da manhã em São Paulo. Mas eu tenho o controle do volante do ônibus? Não sou o motorista. E ainda que eu fosse o motorista, eu tenho o controle de quem está comigo na estrada? Você já teve essa situação? Ou conhece alguém assim, aquele irmão do lado, que você chegou na igreja no domingo, né, e tal, e aí você disse, oi, paz, e aí o irmão não te respondeu? Como você perdeu o controle dessa situação, falou assim, esse irmão aí deve estar fofocando a meu respeito para o pastor. Aquele dia, naquele domingo, dia 15, final do culto, era umas 8h44, eu lembro desse dia. Ela estava falando com o pastor, era de mim, tenho certeza. Sabe? Então, é essa necessidade. Então você precisa mergulhar, talvez, em você, e é um mergulho de ser honesto com você. Ser sincero com você e falar o que me causa incômodos. Será que é o modo como eu me vejo? Será que eu olho no espelho e eu não sou como eu gostaria de ser? Eu não estou aonde eu gostaria de estar? E isso me deixa com medo e eu vivo em constante alerta? Será que eu acordo já pensando no pior? Por exemplo, você entra no seu trabalho às 8, aí você de repente acordou às 6h40, teve que tomar um banho correndo, e aí o ônibus está lotado, e aí o que o seu patrão vai achar de você? Ele, não, chegando lá, ele vai me demitir, ele vai acabar comigo na frente de todo mundo, ele vai me humilhar na frente, sabe? Esse cenário que você vai criando que vai dar tudo ruim. E o pior disso é que começa a ter a própria sabotagem, né? Você começa a se auto-sabotar.
Sim, sim, bem lembrado, Marcão, e quero falar sobre isso também. Então, mergulha em você. E sabe uma coisa que ajuda para você mergulhar em você? Você ter gente ao seu lado em que você confie. Porque as pessoas que convivem conosco sabem exatamente aonde estão os gatilhos que nos levam a viver em constante ansiedade. Ser casado nesse sentido para mim foi uma bênção, para mim e para a Andressa, porque não há reservas nesse sentido de falar exatamente o que está acontecendo. Às vezes são conversas duras, que podem no momento até estar machucando, mas são conversas duras que naquele momento machucam, para que depois se transformem em cura. Então esse mergulho para dentro da gente é também um mergulho para quem está com quem está do nosso lado. Alguém que a gente confie. Rodrigo, mas eu não sou casado. Você encontra um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga em que você confie, em que você possa falar daquilo que você pensa, daquilo que você sente, que você tenha liberdade, para que ela te observe, para que ele te observe, e ela fala, essa atitude que você teve agora, você não precisava ter, você estava com medo de alguma coisa? Então tente identificar essa causa. E identificar essa causa está exatamente em paralelo a ter um suporte social. No nosso caso, a igreja. A igreja. Encontrar irmãos e irmãs na fé em que vão partilhar essa luta contigo. Eu acho extremamente maravilhoso. Talvez seja um texto que eu mais lembro de forma recorrente. É o texto de Tiago, em que ele fala assim: confesse os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. O que é engraçadíssimo se a gente for pensar teologicamente. Porque nenhum irmão ou irmã, ao ouvir a minha confissão, tem o poder de me perdoar. Porque... A esposa está ligando, gente. Depois ela ouve comigo, peraí. Nenhum irmão tem essa capacidade de me perdoar. Eu fui lá, confessei alguma coisa para o Vitor. E o Vitor fala assim: eu te perdoo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não vai falar isso. Ele não tem nem a capacidade de falar isso. Porque o perdão é concedido por Deus. Mas o Tiago diz, se você confessar o seu pecado, e aqui eu vou abrir o pecado e vou dizer, se você confessar, expor as suas mazelas, aquilo que te machuca, que te faz mal, que te dói, que te deixa ansioso, você vai ser curado. Ou seja, a igreja é essa comunidade que tem a ferramenta de cura nas relações. Porque está todo mundo aqui nivelado pelo perdão de Deus. E todos nós, nivelados pelo perdão de Deus, olhamos uns aos outros sem fazer julgamentos. E dizemos uns aos outros, posso acolher a sua fala, porque eu e você fazemos parte da comunidade daqueles que foram perdoados. E por isso eu e você seremos na vida um do outro instrumento de cura. O Dietrich Bonhoeffer, o pastor alemão, não é piada, tá? Ele é um pastor alemão mesmo, Vitor, paciência. É curioso, ele viveu a época da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um livro que, para mim, pessoalmente, é um dos mais belos assim, de teologia comunitária, que é Discipulado. E ele vai dizer uma coisa lá no final do livro, assim, é um livro cansativo de se ler, mas lá no final do livro, assim, você já está quase desistindo, Você chega lá e ele fala assim: eu não sei por que existem psicólogos no mundo. Tudo bem, é outro tempo, tá? Eu discordo dele nisso. Ele fala assim, mais ou menos isso. Não sei por que tem psicólogo no mundo, sendo que a igreja é uma reunião de sacerdotes e que eles têm a capacidade de curar uns aos outros. Eu discordo no ponto que não sei por que tem psicólogo. Graças a Deus que tem psicólogo no mundo. Mas o que ele quis dizer é uma crítica dizendo a igreja acabou negando a sua vocação de comunidade terapêutica a partir da escuta e da fala, por meio do discipulado, que foi necessário que essa profissão
que eu, Rodrigo, particularmente penso que ela foi criada também por Deus, é um dom que foi dado ao mundo, teve que ocupar esse lugar. Na ideia do Bonhoeffer se a igreja vivesse de fato nesse nível de capacidade de escuta, talvez esse dom aqui estaria todo ele aqui. Então, eu vou falar desse ponto que eu quase nego aqui, mas eu já volto. Mas nesse suporte social que a gente tem, que é a igreja, a gente não deve menosprezar. E talvez você fale assim, mas tudo bem, e eu vou confiar em quem? Eu aprendi isso também assim, de um jeito muito legal. Sabe como eu aprendi a confiar nas pessoas? Sendo alguém confiável. É impressionante. Quando você se coloca nesse caminho de ser alguém confiável, guardar aquilo que chega até você bem guardadinho, você também vai encontrar pessoas que você vai poder confiar suas coisas e essas coisas vão ficar bem guardadinhas. E eu tenho hoje pessoas que me escutam e deixam as minhas coisas bem guardadinhas. E são para mim processos de cura de Jesus através dessas pessoas. Beleza? Aí caminhando, além do suporte social, hoje ficou já constatado que um estilo de vida saudável é um processo de cura e de manutenção da ansiedade. Quando a gente fala vida saudável, o que a gente quer dizer? Uma alimentação saudável. Comer bem. E comer bem não é comer muito, né, na quantidade, é comer o que é bom. Então, aquela conversa da nossa mãe lá, gente, comer salada, sabe, essas coisas todas que a gente às vezes menospreza. Mas sim, exatamente isso. Vocês me conhecem, né, antes da pandemia, né? E vocês sabem que eu ocupava menos espaço no universo naquele período. E a pandemia foi onde realmente eu percebi que eu vivia tudo isso e aonde eu descontava as minhas cargas de ansiedade na alimentação. E eu, cada vez mais que eu comia mal, eu comia ainda mais mal para tentar resolver esse problema que a comida má não resolvia. E aí você vai retroalimentando um negócio que só te prejudica. Aí, somado àquele período que a gente estava trancado em casa, não dava para fazer nada, e que eu tinha vindo de um tempo em que eu tinha parado com todas as minhas atividades físicas que eu fazia, nos projetos e tudo mais, isso potencializou os estados de ansiedade que eu vivi. E aí depois eu fui percebendo que não é necessário mudar o hábito alimentar, comer de forma saudável. É necessário ter atividade física regular. Né? E agora, recentemente, nesses últimos meses, morando lá no Rio, eu percebo o quanto isso é importante e o quanto isso faz diferença na minha vida. É curiosíssimo nos dias que é um dia estressante no trabalho, que eu saio, que eu termino um dia ansioso ou preocupado e eu vou caminhar ou correr, muitas vezes os problemas que eu não consegui resolver sentado na frente do note, eu consigo resolver caminhando. E eu volto para casa outra pessoa. Então, eu acho que a gente tem que incorporar isso, né? E entender que, apesar do Paulo não sugerir isso aqui na Bíblia, né, e tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Beleza? Então, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Tem outras verdades universais fora da Bíblia. Dentre elas essa. Viva de forma saudável. Busque isso, porque isso ajuda. É uma ferramenta de cura. Se você está nesse caminho e percebeu que não está vencendo, você precisa de ajuda profissional. Profissional. Você precisa procurar um psicólogo, um terapeuta, alguém que estudou especificamente isso para te ajudar. É importante, é necessário. Tem que entender isso também e compreender que essa ajuda mais específica, mais profissional, ela também é uma bênção. Então eu agora estou contradizendo o Bonhoeffer, né? Estou aqui dizendo Bonhoeffer, você falou isso lá em 1942, 3,
E a gente aqui em 2023 está dizendo, não, uma ajuda profissional para esse tipo de transtorno que existe no nosso tempo é extremamente necessária, é extremamente relevante e é extremamente importante. Certo? Se a gente não... Aí eu quero tocar no ponto que o Marcão comentou há pouco. Se a gente não passa por esse processo para cuidar da ansiedade, a gente vai caindo no lugar exatamente da autossabotagem. E a autossabotagem, eu nem gosto de usar tanto a autossabotagem, eu gosto de usar uma expressão um pouco mais pesada, que é a autodestruição. Que são respostas que a gente vai dando para a gente mesmo, à medida que a gente não encara a ansiedade, a gente vai fazendo escolhas para acabar com a nossa vida. Tem gente que cai num vício, na bebida, algum outro na droga, um outro no jogo, algum outro na prostituição, na pornografia, um outro na mentira. A gente vai encontrando um caminho em que a gente não olhou para esses pontos de solução e vai se autodestruindo. É como que se a pessoa falasse assim para ela, já que eu não consigo resolver essa questão de ansiedade, eu vou mesmo me destruir. Eu vou comprar alguma bebida e vou tomar uma garrafa inteira sozinho, vou ficar bem louco. Porque eu não resolvo nem isso, então não importa mais nada. Ou tem gente ainda, trazendo aqui para o nosso espaço da fé, entra numa vida de pecado mesmo, decidido, alicerçado mesmo. Eu vou viver pecando. E vive 2 vidas. Às vezes está dentro do ambiente da igreja, mas vivendo 2 vidas. E a outra vida que ele vive, uma vida perniciosa, pecaminosa, simplesmente porque ela não tem a ação necessária de encarar o que está levando ela à ansiedade para poder resolver essa outra vida dela. E aí Jesus vai dar para a gente talvez um caminho de solução. E antes de falar do que Jesus, eu queria só voltar aqui no Paulo. Lá no verso 8 ele vai terminar assim, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O Paulo está dizendo assim, povoe o seu pensamento de tudo aquilo que é digno no reino de Deus. Tome cuidado com os seus pensamentos para que não sejam os seus pensamentos o que vai te levar nesse caminho do andar ansioso. Porque nesse texto de Paulo, aqui em Filipenses, ele não está dizendo para a gente que os seus problemas serão resolvidos plenamente. Ele está dizendo que a sua ansiedade, em que você está vivendo dessa forma, se você levar o que está causando ela diante de Deus em oração, o problema talvez ali permaneça, mas a paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. E o caminho prático que ele está dizendo é povoe o seu pensamento com aquilo que é digno do reino de Deus. Porque ainda que o problema não seja resolvido, a sua mente vai estar povoada com os pensamentos do reino de Deus e você vai estar mais apto para encarar esses problemas.